Olá, hoje a gente vai analisar um texto bíblico bem intenso. O Salmo 83. Ele começa de um jeito muito direto, quase um grito, né? Ó Deus, não te cales, não fiques em silêncio, ó Deus, nem te aquietes. Dá para sentir urgência na hora, assim. Com certeza. É um apelo muito forte de alguém que está se sentindo ameaçado, né? E o Salmo descreve bem esses inimigos. Fala que eles estão agitados, que levantam a cabeça, usam de astúcia, sabe? Conspiram contra o povo de Deus, contra quem ele teoricamente protege. E essa conspiração tem um alvo bem claro. E, nossa, brutal. Venham, destruamos Israel como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. É pesado isso. O que me chama atenção também é a quantidade de inimigos listados. Não é um só. Exato. Não é um adversário isolado, é uma coalizão mesmo. O texto detalha as tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. E olha só, até a Assíria aparece ali, apoiando os descendentes de Ló. Muitos desses nomes, né, são conhecidos na história como vizinhos complicados de Israel. Dá para imaginar a sensação de cerco total. Nossa, essa lista é uau! Impressionante. Realmente aumenta a tensão. E para tentar convencer Deus a agir, o salmista usa a memória, né? Ele lembra de outras vitórias. Precisamente. Ele pede: faze-lhes como fizestes a Midian, como a Sísera e a Jabim no rio Quizon. São referências bem específicas, são batalhas antigas que, segundo a tradição, só foram vencidas por causa da intervenção divina. É como se ele dissesse: Deus, faz de novo. Ele lembra que esses inimigos antigos pereceram em Endor e se tornaram como esterco para a terra, uma imagem forte. E ele quer o mesmo fim para os líderes atuais, tipo Oreb, Zeb, Zeba e Salmuna. Que linguagem, hein? E essa intensidade toda continua na forma como ele pede o julgamento divino, não é? As imagens que ele usa. Continua e como? São imagens muito gráficas, muito vívidas. Ele pede que Deus faça os inimigos serem como folhas secas ou como palha ao vento. Compara a ação de Deus a um fogo que devora a floresta ou a chama que incendeia os montes. Isso tudo reflete o tamanho do desespero, sabe? E um desejo muito forte por justiça, por vindicação divina. É quase um pedido de vingança, né? Que Deus acabe com eles. Mas parece que tem algo mais por trás, ou não? Não é só destruir por destruir. Esse é um ponto-chave e talvez um pouco surpreendente considerando a dureza da linguagem. Veja bem, mesmo pedindo para cobrir os inimigos de vergonha, cobre-lhes o rosto de vergonha, existe um propósito declarado. É. Para que busquem no teu nome, Senhor. Então, o objetivo final, o clêmax dessa oração, tão dura, é o reconhecimento da soberania de Deus. Que todos saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. A intervenção divina, por mais severa que seja pedida, no fundo, visa afirmar quem Deus é. Entendi. Então, mesmo no meio desse clamor todo, dessa linguagem forte contra grupos específicos, o foco final volta para o reconhecimento de Deus. Interessante essa dinâmica. Sim, e é fundamental a gente olhar para isso dentro do contexto histórico e cultural. Estamos falando de uma oração muito antiga, nascida num momento de crise profunda, talvez existencial para aquele povo. Ela reflete as angústias, a fé, as esperanças daquela época, buscando a ajuda de Deus da maneira como eles entendiam a aliança e o poder divino. Hoje, essa perspectiva de retribuição violenta. Bem colocado. Então, resumindo bem rápido, o Salmo 83 é esse clamor desesperado por ajuda divina contra uma grande aliança de inimigos. Ele usa o passado como argumento, usa imagens fortes da natureza para pedir uma ação de Deus que seja definitiva e que, no fim, sirva para mostrar quem Deus é. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. Como é que essas orações antigas, que lidam tão abertamente com conflito, com inimizade, com esses pedidos de intervenção divina que são tão fortes para nós hoje, como elas dialogam ou talvez até desafiam as nossas perspectivas contemporâneas
sobre fé, sobre justiça, sobre como lidar com conflitos e com relações entre diferentes povos. Fica aí a pergunta, né? O que a gente pode aprender a olhar para essas expressões de fé tão viscerais do passado?